Então, pessoal, a gente está continuando aqui a última aula sobre teste de hipótese. E a gente parou nesse slide aqui. Esse último slide que a gente apresentou, a gente pode voltar até alguns slides, falar algumas outras coisas, mas acho que o ponto inicial aqui de partida é que escrever o teste de hipótese é uma arte, né? Então, decidir qual vai ser a hipótese nula e qual vai ser a hipótese alternativa, né, é uma coisa que envolve o conhecimento sobre o problema, sobre o domínio, né? E aí, aqui existe uma distinção entre o que o pessoal chama de uma hipótese simples e uma hipótese composta. O que é uma hipótese simples e uma hipótese composta? Uma hipótese simples é uma hipótese que determina completamente uma distribuição. Uma hipótese composta é uma hipótese que deixa em aberto, poderia determinar múltiplas distribuições. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a hipótese H0 é uma hipótese simples. Por quê? Se eu fixar um I igual a 100, eu determino completamente a distribuição normal, média Mi igual a 100 e variância 15 ao quadrado. Enquanto que a hipótese alternativa é uma hipótese composta. Mi maior que 100, Mi pode ser igual a 101, 102, 200, 300 e assim por diante. Ok? Então, em geral, ok? Nesse tipo de teste de hipótese, em geral, se escreve a hipótese nula como sendo uma hipótese simples e a hipótese alternativa como sendo uma hipótese composta. Obrigatoriamente tem que escolher uma hipótese nula, porque eu achava que a gente teria que criar só as hipóteses que a gente queria provar. Poderia ser 2, 3 hipóteses e tentar provar só isso. Acho que tem pelo menos uma nula. Então, isso é uma linguagem, né? Esse negócio de teste de hipótese é uma linguagem que os estatísticos bolaram para transmitir conclusões, né? Então, nessa linguagem, normalmente, o pessoal só coloca duas hipóteses, que são a hipótese nula e a hipótese alternativa, ok? E a linguagem padrão é você dizer que, olha, ou você tem evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, e aí isso é considerado como se fosse um achado científico, né? No caso da engenharia de software, por exemplo, seria você aplica uma perturbação do seu sistema, você dá um curso para os funcionários, você faz seminários mais constantes entre a equipe, você ensina, dá um curso de línguas, e aí verifica, por exemplo, se a qualidade do software, o número de bugs diminuiu. E aí, então a sua hipótese nula seria que o número de bugs não diminuiu. A hipótese alternativa é que o número de bugs diminuiu. Ok? Então, se você conseguiu rejeitar a hipótese nula, quer dizer que você tem um achado. Opa, eu tenho um achado. Realmente eu descobri que esse meu teste, essa minha intervenção, né, esse meu curso, essa minha ação no mundo teve um efeito estatisticamente significativo, né? Então, em geral, a linguagem é essa. Ou você tem evidência suficiente para dizer que você conseguiu rejeitar a hipótese nula, que você tem um achado, ou você diz que não tem evidência para dizer que tem um achado. Você não tem evidência para descartar a hipótese nula. Então, em geral, essa aqui é a linguagem. A minha dúvida é o seguinte, por nesse caso, a gente fez esses experimentos, deu seminário, curso de línguas, a gente quer ter uma hipótese para falando que vai aumentar a produtividade lá na minha equipe de software. Exatamente. E a outra que não alterou em nada. Exatamente. Mas você provando uma, já não está provando a outra? Pois é, então isso aqui é uma coisa tão interessante, é uma coisa meio contraintuitiva, ok? Mas tem até um slide sobre isso, que é o slide o último slide. Não sei se é um slide ou se está lá no... Acho que tem um slide aqui. Exatamente, tem um slide aqui que vai mostrar exatamente isso, uma coisa bem contraintuitiva, mas a resposta é que não necessariamente, se você não conseguiu rejeitar a hipótese nula, e você inverter qual é a nula e a alternativa, quer dizer que você vai conseguir
rejeitar a outra. Talvez você não consiga rejeitar nem a nula, e depois se trocar o que é nula e alternativa, também não consiga rejeitar a alternativa. Você não consegue concluir nada. Existe a possibilidade. Ok? Então, pode ser que você não consiga concluir absolutamente nada. Por exemplo, nesse caso do software, né? Você pode formular de várias maneiras esse teste de hipótese. Uma das maneiras, por exemplo, seria dizer assim, eu tenho a minha média de bugs, né? Vamos chamar de número de bugs por dia, por exemplo, encontrados antes de eu fazer o meu, a minha intervenção, né? E número de bugs depois, né? Uma maneira de bolar esse teste, né, seria tirar essa diferença, né, e calcular a média, né, calcular a média disso, então calcular a média dessa diferença e chamar isso de μ, ok? Então, se esse μ for 0, quer dizer que não fez diferença. Se o μ é negativo, quer dizer que, se o μ é positivo, quer dizer que, fez diferença, né? Então, a minha hipótese nula, H0, seria que μ é igual a 0, e a minha hipótese alternativa seria que μ é maior do que 0, né? Então, esse seria o caso em que teve sucesso, porque depois tem menos do que antes, então o μ é maior do que 0, né? Mas assim, isso é uma maneira de escrever o teste, né? Porque como a gente vai ver lá, tem outras formas, por exemplo, aqui vai ter um exemplo bem concreto para mostrar que a gente tem aí duas opções, né? Duas moedas, uma dá cara com probabilidade de meio e a outra dá cara com probabilidade 0,6. E aí, em um caso, a gente bola o teste de hipótese dizendo que a moeda é uma delas e a alternativa é que é a outra. E no outro caso, uma delas, como a nula é que é a outra e a alternativa é que é a primeira. E aí, nesse caso, a gente conseguiu rejeitar as duas, né? É o caso contrário. Poderia que vocês não conseguissem rejeitar nenhuma. Nesse caso, a gente está conseguindo rejeitar as duas. Parece um paradoxo, né? Só que a mensagem é exatamente que isso é possível. Então, esses testes de hipótese têm esse problema. Eles podem gerar esse tipo de conclusão. A gente vai analisar isso com mais detalhe, ok? Mas assim, existem zilhões de testes de hipóteses, né? E, bom, a gente tem que estar atento para a linguagem que cada um deles usa. E, na prática, o que se faz é escolher um dos testes de hipótese, aplicar e ver, se conseguir rejeitar a hipótese nula, então eu posso publicar meu resultado. Senão, eu tenho que rever o que eu estou fazendo e ver o que pode ser feito para ou formular novas hipóteses ou enfim. Nesse exemplo aí, não seria μ menor ou igual a 0 não, porque às vezes até pode ter piorado. Pois é, então. Exatamente esse foi um tema que veio na última aula. Então, tem duas maneiras de formular o teste de hipótese. Esse daqui é o teste de hipótese que o pessoal chama de one-sided. E um outro teste de hipótese seria o H0 μ igual a 0 e H alternativo μ diferente de 0. Esse é o two-sided. Nesse one-sided é mais fácil eu conseguir rejeitar a minha hipótese nula, ok? É mais fácil
eu conseguir dar, a gente vai ver isso, mas se eu tiver um certo valor de alvo, que o pessoal chama de confidence level, né? É mais fácil eu dizer que para esse certo valor de alfa, né, que eu consigo rejeitar a hipótese, ou seja, que fez efeito, do que nesse caso. Aqui é mais difícil. Então, na prática, às vezes você tenta começar com esse, só que se não der certo, se você não conseguiu rejeitar, não conseguiu verificar que sua intervenção fez efeito, aí você tenta aplicar esse. Ok? Para todos os fins práticos, a aplicação desse daqui é idêntica à aplicação desse, a única coisa é um limiar que muda, que nesse caso, em um dos casos, o limiar é igual ao outro vezes 2, ou dividido por 2. Então você obtém um certo p-valor, que tem que ser pequeno, e aí, nesse caso, aí você, não deu muito pequeno, não deu quão pequeno eu gostaria. Aí isso aqui, esse one-sided, na prática é só você pegar o valor que você obteve, dividir por 2 e rechecar. Se agora depois que dividir por 2, você obteve o quão pequeno você gostaria. Porque isso aqui na prática que é feito. Okay? Então, aqui você está só conseguindo dizer se você tem evidência suficiente para dizer que você melhorou ou não. Fala. Nesse caso aqui do two-sided, essa margem que tem dos dois lados tem o mesmo tamanho, certo? Mas eu não sei se isso tem algum valor prático, mas eu queria saber se existe, se tem algum caso que a margem é maior de um lado do que de outro. É uma boa pergunta, né? Então, o Igor está chamando a atenção que é como se... acho que é uma excelente pergunta, né? Porque olha só, são dois extremos. No one-side a gente está considerando só um dos lados, ignorando do outro. No two-side a gente está considerando de maneira simétrica os dois lados. Poxa, será que teria testes intermediários que não são nem tão extremos a ponto de ignorar completamente um lado, mas também não tão simétricos do outro, então considerar mais de um lado do que do outro, né? Eu não sei. Mas eu acredito que deva existir, sim. Mas é um bom ponto, realmente. Então, nesses dois casos, a hipótese nula é que não mudou, e a hipótese alternativa é que mudou. E aí, um ponto que surgiu na última aula, que foi o que o Igor trouxe, foi, poxa, e se eu fizer um outro teste, disser que trocar esse aqui, ao invés de dizer que o H0 é que μ menor ou igual que 0, e o HA é que μ maior do que 0. Então, o que o pessoal em geral considera na literatura é que quando você escreve isso aqui, okay, que a hipótese nula é que μ menor ou igual que 0, isso é equivalente a isso. Por quê? Porque o pessoal toma uma abordagem conservadora. Eles dizem o seguinte: o seu propósito é tentar verificar se você consegue rejeitar ou não a hipótese nula. Ok? Se você conseguiu rejeitar a hipótese nula quando μ é igual a 0, o que isso significa? Isso significa, olhando para esse desenho aqui, né, por exemplo, mas vamos olhar para ele, mas a gente vai ter que olhar para aquele que a gente já estava olhando antes. Mas, se eu conseguir rejeitar a hipótese nula, significa que eu obtive, por exemplo, aqui um valor, por exemplo, de 2.4, que está longe o suficiente do 0. Né? Se ele está longe o suficiente do 0, ele está mais longe ainda de pontos menores do que 0. Então, se eu conseguir rejeitar para μ igual a 0, certamente também conseguiria rejeitar para valores de μ menores do que 0. Esse é o argumento para dizer que esses dois testes são equivalentes.
Então, quando se escreve isso, em geral está se pensando no teste que vai rejeitar para qualquer valor de μ menor do que zero. Só que se eu conseguir rejeitar para μ igual a zero, eu também consegui rejeitar para μ menor do que zero. Então, de maneira mais concreta, quando eu escolho aqui, por exemplo, μ igual a zero, como é minha referência, existe uma chance do meu teste rejeitar a hipótese H0, mesmo que ela fosse válida. Por quê? Quando meu μ é igual a zero, existe uma chance dos meus dados caírem nessa faixa maior do que esse valor, que aqui no caso é, por exemplo, 1.64. Então, esse meu aqui é 1.64. Existe uma chance de cair aqui. Isso o pessoal chama de erro do tipo 1. Então, meu erro do tipo 1 é a chance, é essa área daqui. Se eu botar o meu μ menor do que zero, ok? Se eu considerar o meu μ do ground truth menor do que zero, né? O que acontece? Por exemplo, μ igual a menos 1. Eu ia deslocar essa curva para ela ficar aqui. Então, o meu erro do tipo 1, né? Se o meu μ for igual a menos 1, por exemplo, vamos supor que a curva ficou aqui. O meu erro do tipo 1, nesse caso, é menor ainda do que o que era antes, porque vai ser só igual a isso aqui. Então, o meu erro, quando o μ for igual a zero, se eu pensar nisso, eu considerar a fração de vezes que meu teste vai dar errado, tipo, vai ser a fração proporcional a essa área. Quando o μ for igual a menos 1, o erro vai ser menor. Então, eu vou dar uma postura conservadora, que quando aparecer isso aqui, μ menor ou igual a zero, eu vou escolher um μ tal que o erro seja o maior possível. E o erro, quanto mais para cá eu botar a minha curva, menor é o erro. Quanto mais para lá eu botar, maior é o erro, né? Quanto mais para cá eu vier, maior o erro. O erro vai ser o maior de todos se eu adotar essa restrição que μ menor que zero. O erro vai ser o maior de todos quando o μ for igual a zero, que é esse caso daqui. Então, esse é o erro máximo, corresponde a μ igual a zero, então eu posso substituir esse por esse. Essa que é a ideia que o pessoal diz que nessa linguagem, nesse teste de hipótese, quando a hipótese nula for uma hipótese composta, você substitui ela por uma hipótese simples, tal que o erro seja o maior possível. Essa aqui é a ideia. A gente está fazendo uma aula híbrida hoje, o pessoal está online e a gente está aqui. Legal. A gente está continuando aqui da última aula, falando sobre teste de hipótese, okay? Que é uma coisa que aparece vastamente aí nos artigos científicos, inclusive é uma das motivações aí que foi pro Rafael, né, colega lá do PPGI, pedir para o Bruno e alguns colegas, Leonardo, assistirem essa aula e disse que esse é o principal ponto para os fins lá de pesquisa de engenharia de software. Pelo que eu entendi, esse é o principal ponto que é de interesse lá para vocês no dia a dia. Então, acho que seria a coisa mais importante para extrair esse curso. Ok. Foi isso que ele explicou. Então, essa é a região de não rejeição,
né? Então, se eu obtiver valores aqui entre esse e esse, eu vou dizer que eu não consigo rejeitar a hipótese H0, e se eu tiver valores maiores do que esse, eu rejeito, né, a H0. E aí eu rejeito, e aí tem uma terminologia para dizer a confiança com a qual eu rejeito, né? Então, esse é o significance level, uma coisa muito contraintuitiva, ok? Mas esse significance level, quanto maior, pior, ok? O que é significance level? Significance level é exatamente essa área aqui, a probabilidade de erro. Então, significance level de 0,05 quer dizer que em 5% das vezes em que você rejeitar, você na verdade não deveria ter rejeitado. Okay? Então, se eu conseguir rejeitar o significance level de 0,05, tá, beleza, show. Mas se eu conseguisse rejeitar um significance level, por exemplo, de 0,01, seria melhor ainda. Ok? Queria querer dizer que esse ponto está além do Z 0,01, que seria um ponto aqui, por exemplo, ali em calma. Então, a gente pode ir com bem mais calma sobre os elementos, mas acho que isso aqui, a ideia era esclarecer esse ponto que surgiu na última aula, né? Então, esses são os ingredientes de um teste de hipóteses. Acho que seria bem importante a gente se familiarizar com todos esses ingredientes, ok? Bom, o primeiro ingrediente são as hipóteses em si, que são a hipótese nula, dizendo que essas amostras seguem uma certa distribuição, e a hipótese alternativa, que no caso da Tool-Side diz que Mi diferente de Mi zero, que está faltando um sinal de diferente, e no caso da One-Side diz que Mi maior do que Mi zero. Então, Mi zero é a referência da média que a gente vai usar na hipótese H0. Aí o segundo ingrediente é esse Z velho, que é a média amostral standardizada, ou seja, a média amostral menos o Mi zero dividido pelo desvio padrão, dividido por raiz de N. A média desse cara é zero e a variância é igual a sigma ao quadrado sobre N. Sim, é o quê? N é o número de amostras. Então, ali a gente escolheu N amostras. Então, N, nesse caso, por exemplo, se for 3 amostras, N vai ser igual a 3. Em observações, né? Observações. Então, a gente sabe, né? A gente já viu isso aqui em algumas vezes, né? A gente sabe que que o x barra, a gente sabe que o x barra é igual a x1 mais x2 mais xn sobre n. Então a média de x barra é igual à média do xi, que é igual a mi, e a variância do x barra é igual à variância de x1 mais xn sobre n, que é igual a 1 sobre n ao quadrado vezes n variância de xi, que é igual a variância de xi sobre n, que é igual a sigma ao quadrado sobre n. Logo, a raiz quadrada disso é a raiz quadrada disso, que é a raiz quadrada disso aqui, que é igual a sigma sobre n. E é por isso que aparece aquele sigma sobre raiz de n ali. Vem daí, é porque é o desvio padrão. Se você fizer a variância daquele z, você calcular a variância do z, ok? Quanto vale a variância daquele z, ok? A variância daquele z é a variância de
x barra menos μ0 sobre sigma dividido por raiz de n, que é igual a variância de x barra. Aí eu vou botar isso aqui para fora com um quadrado, ok? Então fica 1 sobre raiz quadrada vezes a variância de x barra. Só que a gente sabe que a variância de x barra a gente acabou de calcular, é sigma sobre raiz de n, ok? Esse é o desvio padrão, né? Então a variância é sigma ao quadrado sobre n dividido por... Então dá 1, ok? Isso aqui dá 1, porque isso aqui é sigma ao quadrado sobre n. Então corta um com o outro, ok? Então, aquelas perguntas que a gente fez na última aula, né? Esse z é um estimador? Ele é uma estatística? Quem se lembra dessas perguntas? Lembra? Bom, mas a gente até na pergunta também falou sobre isso. Esse z, ele é uma estatística? É ou não é? Esse é. Depende do dado e também não depende de nenhuma quantidade desconhecida. Porque a gente está assumindo que a gente sabe sigma, a gente sabe μ0 e a gente sabe n. Se eu trocasse aqui μ0 por μ, aí não seria mais uma estatística. Não seria mais uma estatística. Agora, olha que coisa interessante. Tá claro que se eu trocar μ0 por μ não é mais estatística, porque dependeria de uma coisa desconhecida. Quando uma quantidade depende de um elemento desconhecido, eu não posso mais chamar de estatística. Qual é o seu nome dele? Jaquim. Bruno Igor. Tá claro que se eu trocasse μ0 por μ, isso não seria mais uma estatística? Por μ. Porque μ é desconhecido. Então, se eu trocar isso aqui por μ, isso aqui não seria mais uma estatística. Tudo bem até aqui? Só que, poxa, eu não tenho como calcular. Só que, poxa, eu não tenho como calcular esse negócio, só que eu sei, pelo teorema central do limite, que esse z se comporta como uma normal com média 0 e desvio padrão 1. Se, mesmo que eu troque μ0 por μ, mesmo que eu troque μ0 por μ, olha só, se eu trocar μ0 por μ, o que acontece? Qual é a média? Eu vou trocar μ0 por μ, ok? Se eu trocar μ0 por μ, então vamos chamar de z chapéu, ok? Para não confundir com aquele. Isso não é uma estatística. Por quê? Porque depende de μ, que é desconhecido. Okay? Então não é uma estatística. Só que eu sei que valor esperado de z chapéu é igual a valor esperado de x barra menos μ sobre sigma dividido por raiz de n, que eu sei que é igual a 1 sobre sigma raiz de n vezes o valor esperado de x barra menos μ. E eu sei que isso aqui é igual a μ, mesmo que eu não saiba quanto vale μ, eu sei que isso aqui é igual a μ, então eu sei que isso aqui é igual a 0. Eu sei também que a variância desse cara, que não depende de mim, é igual a 1. E eu sei pelo teorema central do limite que z chapéu se comporta como uma normal com média 0 e desvio padrão 1. Então olha que interessante, mesmo que eu não saiba quanto vale μ, eu sei a distribuição desse z chapéu. Então tem um nome para isso.
Tem um nome para quando uma quantidade não é uma estatística, mas uma função da variável aleatória que pode ser caracterizada completamente, mesmo sem ser uma estatística. Eu tinha visto, eu esqueci o nome disso. Mas acho que se eu procurar por... Opa! Aqui ele pegou... Tem um nome para isso. Não sei se eu vou... Como é que eu vou achar... A gente pode procurar... Tu pode até procurar no chat GPT. Vamos ver se ele consegue. Não é parâmetro que eu queria. Não. Ele tá dizendo que é um parâmetro. Mas não é isso. Standardized value. Não deixa de ser um standardized value. Statistical constant. Bom. Eu não lembro onde que eu tinha. Acho que foi na entrada de intervalo de confiança que eu tinha visto isso. Foi aqui mesmo. Eu vou achar agora. Aqui, ó. Se chama... tá vendo, Exatamente, Olha só. Note que a distribuição de T não depende... A gente sabe que esse T... Que exatamente o que a gente chamou de... Isso aqui é exatamente a forma que a gente mostrou, ok? Então, esse... A gente chamou de Z chapéu, não sei se lá do for. Tá vendo, Esse cara não é uma estatística. Por quê? Porque ele depende de mim, que é desconhecido. Mas, embora ele dependa de um negócio desconhecido, a distribuição dele é normal, com média 0 de padrão 1. Então, a distribuição de T não depende desse negócio desconhecido. Então, nesse caso, isso chama uma quantidade pivotal. Chama pivotal quantity. Okay? É uma função da variável aleatória que não é uma estatística, mas depende de uma coisa desconhecida, mas cuja distribuição você pode determinar, mesmo sem saber aquela quantidade desconhecida. Ok? Então, se chama pivotal quantity. Aqui, A function. Tá vendo? O que é uma pivotal quantity? É uma função das opções. É uma função de elementos observáveis e não observáveis que pode ser caracterizada mesmo sem ter os parâmetros não observáveis. Ok? Então, tá vendo? A pivotal quantity pode não ser uma estatística. Interessante isso, né? Achei bem interessante esse conceito. Ok? Então aqui está dando exemplo. Pivotal quantity is commonly used for normalization, né?
E são fundamentais na construção de estatísticas de teste, né? Então tem aqui um exemplo dessa pivotal quantity, né? O z-score, por exemplo. Se você pegar a média amostral, né? Subtrair a média desconhecida e dividir por raiz, dividir padrão sobre raiz de n, independente de você subtrair aqui média amostral ou média desconhecida, nos dois casos isso aqui vai ser uma distribuição com média z dividir padrão 1, né? Note that while these functions depend only on the parameters, the distribution. Então, embora elas dependam de coisas desconhecidas, a distribuição é independente dos parâmetros. Legal, né? Então é isso. Ok. Então, vamos voltar lá para... Então, mas nesse caso, aqui, a gente como está aqui no Mi0, que Mi0 faz parte do teste de hipótese, Mi0 é conhecido. Então, aqui nesse caso, em particular, isso aqui é uma estatística normal. Uma estatística que a gente está acostumado, tudo bem? Mas a mensagem aqui transmitia que mesmo que eu trocasse aqui Mi0 por Mi, continuaria sendo algo de interesse. Não seria mais uma estatística, mas seria essa tal de pivotal quantity. Então, esse é um segundo ingrediente, esse z-valor. Aí a estatística de teste é o próprio valor de z, ok? Aí tem a distribuição nula, ou seja, a distribuição de z segundo a hipótese H0, né? Então, se eu assumir a hipótese H0, então esse z tem uma distribuição normal de média 0 e de padrão 1. E aí tem os p-valores e a significance level. P-valores são o quê? P-valor é a probabilidade dessa estatística de teste z ser maior do que o zzinho que você obteve. Na verdade, aqui seria melhor ter posto z maiúsculo, na minha opinião. Que a variável aleatória z é que tem uma distribuição com... Embora também esteja certo assim, porque isso aqui é uma variável aleatória também. Mas aqui está... Bom, tudo bem. A probabilidade de o z ser maior do que o zzinho que você de fato obteve, dado H0. No caso de ser right-sided. E no two-sided, a probabilidade de você ter um valor maior que o zzinho dado H0. E o significance level é o erro. É a probabilidade para... esse significance level, esse valor de alfa, é a chance de você rejeitar H0, mesmo o H0 sendo válido. Ok? Então, para P menor ou igual que alfa, a gente vai rejeitar H0. Então, para P menor ou igual que alfa, quando P for bem pequeno, a gente vai rejeitar H0 em favor de HA, né? Ou seja, quando a probabilidade de eu obter aquele negócio em H0 for muito pequena, isso aqui é o padrão. E aí, esse significance é exatamente esse valor de alfa, ok? É o limiar, que eu vou dizer que se P for menor que aquele limiar, a gente vai rejeitar. Então, tipicamente, esse significance é 0,05. Okay? Se P for menor que 0,05, eu vou rejeitar a H0 em favor da HA. Tem várias observações muito interessantes aqui, ok? Bom, mas aqui então tem 1, 2, a gente pode chamar isso aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes. Essa é uma linguagem, né? E acho que entender esses 6 ingredientes, a gente entende essa linguagem e a gente entende teste de hipótese, mas acho que seria bem interessante absorver esses 6 ingredientes, ver o que eles significam, né? Fala. Uma coisa, no teste de hipótese a gente geralmente está falando da média. E tem um caso que está sendo
testado ou também, ou então só a variância? Sim, tem um montão de teste de hipótese, né? Tem teste de hipótese para verificar se a variância é igual a um certo valor. Enfim, tem teste de hipótese para... E assim, na verdade, é até um campo de pesquisa. Continua se propondo novos testes de hipóteses, né? Isso é uma coisa infinita, né? Pode se bolar. Então, assim, esse daqui é o teste de hipótese mais simples possível e imaginável, né? Mas, isso é toda uma área, né? Existe, eu não sei se você, isso já não seria teste de hipótese, mas tem como você saber qual o tipo da variável, dessas variáveis? Pois é. Então, esse teste pode ser um teste pode ser paramétrico. Por quê? Porque a gente está assumindo que esses xis vêm de uma distribuição que depende de dois parâmetros, que são a média e a variância. Nos testes não paramétricos, você não assume nenhuma distribuição. Então, tem vantagens e desvantagens. A vantagem do teste paramétrico é que você consegue rejeitar com mais chance. A desvantagem é que você tem que fazer essas hipóteses adicionais. Mesmo se não fosse normal, quando você E aqui é a sua conexão, não sei se é a minha. A sua caiu lá. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Beleza. Sim. Ok. É que o do Igor aqui que falhou. Caiu só o vídeo do Igor. Você eu tô vendo. Beleza. Inclusive eu podia estar compartilhando a minha tela, agora que eu percebi que não estava compartilhando. Compartilhar aqui. Mas ficaria bem melhor. Não, eu não tinha me tocado. Então, basicamente o que a gente mostrou, pessoal, Ótimo. foi esse pivotal quantity aqui. Então a gente está usando os slides, ok? Na aula 17. Então a gente, na maior parte do tempo, está mostrando esse slide aqui. ZTS p-values. E também a gente mostrou esse, que foi o último que a gente mostrou na última aula. E a gente falou sobre nessa noção de pivotal quantity, que é uma quantidade que não necessariamente é uma estatística, mas mesmo assim pode ser caracterizada completamente, mesmo você não tendo os valores não observáveis, né? Então, deram esse nome de pivotal quantity. Mas fala, Igor, você ia falar alguma coisa? Mas mesmo se x1 não fossem normais, quando você soma vários delas, tende a ser normal, né? É verdade. Então, quando você soma várias e tira a média, realmente a tendência é que se comporte como uma normal, né? Então, pelo menos para média, realmente, você tem razão. Para média, já seria suficiente. Existe alguma forma de você verificar se é provável que as variáveis sejam de tal distribuição? Com certeza, absoluta. Então, existem testes de hipótese do tipo: H0 diz que as amostras vêm de uma normal e a H alternativo diz não vem de uma normal. Ou então, H0 diz as distribuições vêm de uma normal, a H alternativa diz elas vêm de uma exponencial, por exemplo. Então, a gente tem esses todos. Um dos mais clássicos é Kolmogorov-Smirnov, né? Esse teste é um teste também bem tá vendo, um teste não paramétrico sobre a igualdade de distribuições de probabilidade contínuas para comparar uma amostra com uma distribuição de probabilidade de referência, tá vendo? Então a intuição dela é essa: você tem uma distribuição padrão, aí você tem essas amostras e ela tenta ver se essas amostras são parecidas ou não, e até vai passar no teste se for parecido, e se não for, não vai passar.
Ok. Aí tem aqui, ó, tem a estatística dele, né? Qual é a estatística que ele usa. Que no caso está relacionada com essa... Se esse negócio daqui é menor do que um certo limiar, né? Ele vai somando tudo e divide por N. Então tá ligado com essa área daqui entre as duas. Ok? Mas vamos voltar aqui para esse. Ok? Aí depois a gente passa para os outros. Então... ok. Uma coisa que é uma tecnologia um pouco sobrecarregada, mas repara aqui, ó, nesse desenho, no eixo X aqui, ó, tem esse Z 0.05, né? O que isso aqui quer dizer? Esse 2.4 é o valor de Z. Isso aqui é Z. Então, esse valor 2.4 é o valor que a gente obteve a partir das nossas amostras. Esse é o valor de Z. Que é o nosso Z... É o nosso test statistic, né? Estatística de teste é o nosso Z. Esse outro Z, 0.05, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui quer dizer outra coisa. Esse daqui, esse Z 0.05, quer dizer que a probabilidade de uma normal ser maior do que Z 0.05 é igual a 5%. Então esse Z 0.05 é uma coisa que está muito ligada com o quantil. Só que o quantil é a probabilidade normal ser menor do que ele. É um número daqui, a probabilidade de ser menor do que ele é igual a uma certa porcentagem. E esse valor Z é o contrário, a probabilidade de ser maior. Então, a probabilidade da normal ser maior do que esse cara, que nesse caso, se não me engano, ele até deu o valor 1.64, a probabilidade da normal ser maior que 1.64 é 5%. Ok? Ou seja, a probabilidade da normal ser menor do que 1.64 é 95%. Então, esse cara, 1.64, é o Z005 ou o Q 0.95. O quantil 95 é igual a esse valor Z de 5. Esse valor de baixo aí seria toda essa área normal aí, tirando o pique do vermelho. Exatamente. Esse é o quantil 0.95, que é igual a esse valor Z de 0.05. 5% para lá, 95% para cá. Então, quer dizer que tem uma chance de 5% de ser maior do que aquele. Então, como uma chance muito pequena, 5% não é quase nada, eles falam, então se cair de lá para cá, vai dizer que não satisfaz a minha hipótese nula. Ou seja, que realmente é alguma coisa estatisticamente significativa. Eu descobri alguma coisa nova. Ou seja, tem significância estatística. Então a regra é simples. O que você faz? Você calcula esse valor de Z, esse valor 2.4, e compara com o seu Z005, que é o seu limiar. Esse daqui, esse valor Z, né, é o 0.05, e você pode calcular essa área associada a ele, que é o p-valor. Você calcula essa área, esse p-valor vai dar um número que vai ser menor do que 5%, claro, né?
Aí tá aqui, 0.008, então esse P velho é igual a 8%, 0.8%, ok? Então esse aqui é 0.8%, como isso daqui é 0.8%, que é menor do que 5%, você conseguiu rejeitar a sua hipótese nula, com esse nível de significância de 5%. Essa aqui é a ideia. Então, quais são os ingredientes? Hipótese nula, hipótese alternativa, que nesse caso é só de um lado, então só que é maior. Estatística de teste, que nesse caso, esse valor Z, que é o 2.4, e P-valor, que nesse caso deu 0.8%. Então, esses são os 4 ingredientes fundamentais, eu acho. Hipótese nula, hipótese alternativa, estatística de teste e P-valor. Em nível de significância, na verdade. São 5, né? Hipótese nula, hipótese alternativa, estatística de teste, P-valor e nível de significância. A estatística de teste é exatamente o valor que você obteve que você vai comparar contra o seu limiar. A estatística de teste, nesse caso, é um valor normalizado da sua média. Você obteve como média 112, mas, 112 é um número que não tem assim, como comparar com nada, né? Então, para poder comparar com alguma coisa, você normaliza. Então, você pega 112, subtrai o valor de referência, no nosso caso, é 100, né? Então, a gente assume que a média de referência é 100 e divide por 15 sobre raiz de 3, vai dar 2.4. Esse 2.4 é a estatística de teste. Então, o P-valor é quando você pega a estatística de teste e vê o valor na tabela. Exatamente. Isso aí. E aí, aqui tem 5%, né? Aqui tem 5%, nesse pedaço todo, tem 5%. Porque é um teste unilateral. Se fosse o teste bilateral, ia ter que ter 5% somando aqui com aqui, os dois lados. Então ia ter que ser 2,5% para cá e 2,5% para lá. Para ser 2,5%, esse valor aqui ia ter que ser deslocado para cá, para ficar só 2,5%. Por isso que é mais difícil rejeitar quando tem o teste bilateral. Porque esse cara, ao invés de ser o Z005, vai ser o Z0.025. Vai estar mais para lá. Então, quando você colher, pode ser que para o teste unilateral você tenha conseguido rejeitar, mas para o bilateral não tenha conseguido. Exatamente. Tem duas maneiras de fazer. Ou você divide esse cara pela metade, né? E aí continua comparando com esse, ou então multiplica esse por... Peraí, é só dividir pela metade. Se dividir vai ser mais fácil de acertar. Não, na verdade tem que multiplicar. Mas eu não sei bem se é só multiplicar por 2. Dá uma refletida. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Engraçado, depois a gente pode ver isso aí. Tá vendo, ó? Como converter, tá vendo? Não botaram isso. Tá vendo? Let's imagine we have a two-tail distribution. Right now we want to convert it to a one-tail. Então eu tenho que... No caso, ele está fazendo processo inverso. Ele tem já... ele tem uma... Exatamente. Ele obteve para o two-tail... Em geral começa com o two-tail. Aí você obteve lá um P-valor de 0.44. Aí falou, opa, isso não é
tão pequeno quanto eu gostaria. Então eu considero o single verse dividindo esse negócio por 2. Então aqui exatamente, como moveu de 0.44 para 0.22. Aí dá aqui a resposta, ó. Ele fala cheating. Ele tá falando que é como se fosse um roubo, né? Eu também chamado de p-hacking. Isso vai ser cheating. Tá falando que é tipo um roubo, né? Então ele tá falando, ó. Geralmente o p-value é 2 vezes o p-value para one-sided, tá vendo? Inclusive, na maioria das bibliotecas, eles nem só implementam um, porque, assim, em Python e tal, só implementam um ou outro, porque se você quiser converter, só você mesmo a parte dividir por 2, né? Tá vendo? Ó, geralmente, o p-valor para o two-sided é 2 vezes o p-valor para one-sided. Quando você tem 100 observações, ele teve um x-bar de 551.27 de padrão 6.546. Então, o t-teste de H0, né, ia dizer que o H0 mi igual a 50 versus mi não é 50. Então, o p-valor é 0.05. Então, ele não rejeitou com um nível de 5%, porque para rejeitar, esse p-valor tinha que dar menor do que 0.25, e não deu. Mas, se você botar a pessoal que é maior que 50, aí o valor deu 0.0275, que tem significância em nível de 5%, porque agora, na verdade, a gente está comparando a gente dividiu esse aqui pela metade, né? E agora está comparando esse valor com 5%, comparando isso com 0.05. Na verdade, foram 2 efeitos, né? Esse p-valor deu isso, e a gente vai comparar com 5%, né? Ali era também para comparar bom, aqui tem que recordar também a terminologia, se ia comparar com 0.5 ou com 0.025. Mas o fato é, nenhum dos dois ia passar, enquanto que aqui passaria com os dois. E realmente foi só dividir o p-valor pela metade. Ok. Então, aí tem um monte de outros exemplos, mas aqui já é o two-sided. Aqui tem dos dois lados, ok? Então aqui tem com os dois lados, ó. Tem 5 perguntas. Achar a região de rejeição, achar o valor de Z, achar o Z velho, decidir se você consegue rejeitar ou não, achar o p-valor e qual a conexão entre as respostas de 2, 3 e 4. Ok? Então, os ingredientes aí, o nível de significância, os dados, o dia de teste. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre esse enunciado em si? Eu estou com dúvida, achar ali no dia. Como que calculou aquele valor do nível de significância que está 0.05 na questão de cima? Deu 1.64. Então, o nível de significância, ele é dado. Vai ser sempre dado. Quais são os dados e quais são as saídas, né?
Isso aqui tá meio confuso, né? Mas olha só, o nível significante, não sei nem por que eles botaram assim, porque o que é dado são as hipóteses, a distribuição nula e o nível de significância, que é o alfa, que é o 0.05. Isso é o dado. E o que você vai obter a partir do teste? O z-valor, né? A estatística de teste e o p-valor. Então as saídas são o z-valor, que é a estatística de teste, e o p-valor, né? E as entradas são a hipótese, a distribuição nula e o nível de significância. E aí você vai dizer se você conseguiu rejeitar ou não em função do nível de significância que você deu como entrada, né? Então isso é uma entrada do teste, né? Então a ideia é que você deu como entrada esse 0.05, então se isso aqui é uma entrada, você olhando na tabela da normal, isso aqui é tabelado, você sabe que para 5% estar lá em cima, né, a probabilidade da normal ser maior do que 1.64 é igual a 5%. Isso é a tabela, tem uma tabela, né? Segunda casa decimal, primeira casa decimal de Z, normal padrão de 0 a Z. Então, a gente quiser buscar, por exemplo, o valor 0.05, né? Ele está por aqui, ó. Então, qual é o valor que estava lá no slide? 1.64, né? (1.64) aqui. 1.64. Tá vendo? Engraçado. 0.64. Isso aqui segunda casa decimal de Z. 1.64 tá dando 0.4495. É porque ele está pegando aqui, ó, a probabilidade de Z variar entre 0 e o Zzinho. Então, eu teria que multiplicar isso por 2. Isso aqui não é só esse pedaço aqui. Então, eu teria que... seria bom se a gente tivesse uma tabela que já pegasse o valor de Z, só que com essa terminologia que a gente gostaria. 3 tipos de tabela. Tem as outras aqui, ótimo. A gente quer essa daqui. A probabilidade de Z ser menor ou igual que um Zzinho. Então, a gente quer que a probabilidade de ser menor ou igual que 0.95, né? Então, 0.95 a gente tem que buscar aqui 0. Onde está? Ele só foi até 1.4. Tá. Ótimo. Aqui, 0.95. Tá bem aqui, ó. 1.64. Tá vendo? Dá 0.9495. Tudo bem?
Então são 3 tipos de tabela. Tem essa tabela daqui que pega essa área, tem essa tabela aqui que pega a área menor e tem a tabela que pega a área maior. Ok? Essa aqui já poderia pegar o 5% direto. Tudo bem, Bruno? Ok. Vocês querem ver esse daqui? Querem tentar... Vamos tentar fazer isso aqui juntos? Ok. Então... Bom, primeira parte, desenhar a região de rejeição. Tá aí. A região de rejeição é essa daqui. Se for muito para a direita ou muito para a esquerda, a gente vai rejeitar a hipótese nula. Ok? Então, essa é a região de rejeição, a região vermelha. Ok? Ache o z-valor e bote aí na figura. Então, qual é o z-valor nesse caso? Né? A nossa hipótese H0 é que a média é 5. Então, o z-valor, nesse caso, deu exatamente 1. Por quê? A gente pega a média das amostras, que deu 6,25, subtrai da média e divide por desvio padrão sobre número de amostras, raiz do número de amostras. Então, dá exatamente 1. Para ser 8 ao invés de 4, tem 64 amostras. É, mas é 64 amostras. Raiz de 64, 2 elevado... 2 elevado a... Não, é porque é 10 sobre 8. Ok? É porque a variância é 10. Desculpa, a variância é 100. Desvio padrão é 10. Então, 10 sobre 8. Aí, então, esse é o valor Z. Aí, o 3. Vai rejeitar ou não? Não vai rejeitar. Por quê? Porque deu menor do que 1,96. E aí, qual é o p-valor? A probabilidade do módulo ser maior do que 1. Né? Ou seja, o p-valor é exatamente o p-valor é exatamente essa área daqui, que deu muito alto, deu muito mais alto do que aquela áreazinha ali. Deu 0,32. Então, deu muito maior do que 0,05. Se a gente fosse fazer o one-sided, era só dividir isso por 2. Seria só dividir isso por 2, daí é 0,16. Ainda assim, o 0,16 ia dar maior do que 0,05. Mas isso aqui ilustra, né? Porque é só dividir por 2 e comparar com o nosso significance level. Nesse caso, quando vai para two-sided para one-sided, a gente divide. Do two-sided para o one-sided divide. Porque a gente quer que o número seja pequeno. Né? A gente quer que esse valor seja pequeno. A gente quer que ele entre numa região tal que a probabilidade daquele ponto que é naquela região seja muito pequena, segundo a hipótese nula. Então, se a gente dividir, vai fazer cair. Se isso vai ser suficiente ou não para a gente passar a rejeitar, é outra história. Então, o alfa, que é o nosso nível de significância 0,05. Eu tenho duas dúvidas. Uma é por que isso é uma p-valor. Eu não sei de onde vem esse nome, esse termo p. Não sei se alguém sabe. A gente pode pesquisar isso na internet. E a outra dúvida é por que eles chamam de significance value? Para mim é muito contraintuitivo que quanto maior o significance value, menos significativo é o teste, né? Então, significance... Deveriam colocar o prefixo non. Porque na verdade, o significance value
é o nível de significância do erro. Então, se o nível de significância do erro for alto, quer dizer que o teste é baixo. Mas acho muito contra-intuitivo. Faz sentido. Mas o erro é quando você rejeita e não era para rejeitar, né? Exatamente. Mas pode ser o caso de você estar rejeitando porque era para rejeitar e a significância da hipótese alternativa, talvez. Significância da... Mas é que eles nem trabalham com a hipótese alternativa. Mas Se você o que rejeita... ele está falando? Ele está querendo dizer que aumenta a chance de você acabar optando pela hipótese alternativa, ou seja, a significância dela aumenta. Eu imagino que sim. É uma boa ideia. Sim. Tem que dizer quando... Acho que não, né? Quando a gente rejeita e não é para rejeitar. Esse é o erro do tipo 1. Que você rejeita, mas não era para rejeitar. Que é exatamente a probabilidade de acontecer isso é exatamente o significance level. Que nesse caso daqui é de 5%. Né? Então, em 5% dos casos, você estava com um valor que foi colhido dessa distribuição com média zero de padrão 1, mas vai estar aí nessas pontas. Ok? E aí... Oi? Eu acho que quando estuda tipo de dados como flutuante, essas coisas, acho que eles ficam significando também o menor valor que tem lá. É verdade. A precisão é mais básica, né? Sim. Ou seja, quanto menor a significância, melhor, né? É. O menor valor que tem algum significado. É verdade. Pode ser significado. Acho que é mais ou menos essa a interpretação. Entendi. Boa ideia. Valeu. Então, Miguel deu acho que a interpretação que é o significado mesmo. Quanto menor o nível de significância, menor como é que seria a frase mais adequada? Quanto menor o nível de significância, maior a precisão que você consegue medir, então melhor. Né? Uhum. Um conceito que eu não entendi. A significância é a probabilidade de você ter um erro tipo 1. E quanto a não ter erro, porque você pode rejeitar a hipótese nula e de fato ser certo rejeitar ela. Perfeito. Então, você rejeitar. Então tem um quadrinho que eu acho que é bem legal. Só um segundo. Deixa eu ver aqui. Então aqui esse é o... não... Eu tinha visto um quadro aqui, peraí. Não sei se ele botou na forma de quadro ou se foi em outro lugar que eu vi. Peraí. Aqui. Esse é o quadro. Então, você pode rejeitar quando de fato se não rejeitar quando de fato não é para rejeitar, então com a direção correta. Você rejeitar H0 quando era para rejeitar, então tem a direção correta. Você rejeitar quando não era para ter rejeitado, então tinha o tipo 1. E você não rejeitar, né? Não rejeitar quando era para ter rejeitado, que é o tipo 2. Esse erro do tipo 2, em geral, não é muito analisado nesse contexto
de teste de hipótese. Por quê? Porque tem a ver com aquela questão que a gente estava falando, de você dizer que você não tem evidência suficiente para rejeitar. Então, quando você não rejeita, você não está dizendo que é como se fosse inconclusivo. Então, é por isso que o pessoal não foca tanto nisso, porque você está dizendo, eu não rejeitei, ou seja, é inconclusivo. Então aqui é como se fosse trocar esse por inconclusivo. Enquanto que aqui é colisão correta e aqui erro tipo 1. Porque para você ser conclusivo, você teria que ter informações sobre a hipótese alternativa, mais dados, para dizer, olha, de fato foi certo ou não. Se você, em todos os momentos desse nosso teste, a gente está usando só uma distribuição, só a distribuição da hipótese nula. Então não tem como a gente falar muito sobre esse cara, sobre se foi erro do tipo 2, ou até se foi a rejeição se foi de fato uma rejeição, se quando foi para não rejeitar, de fato era para não ter rejeitado. Né? Uma coisa que me chamou a atenção é a significância, a probabilidade de ter um erro tipo 1, mas também é a área que a gente tem ali no gráfico. Então, se aquele cálculo que a gente faz do Z cair ali, a gente está tendo um erro tipo 1. Se o Z cair ali, então vamos supor que a gente fez o teste, né? E aí, nesse caso o Z não caiu lá, mas vamos supor que o Z tivesse dado 2, por exemplo, né? Aí caiu para fora. Aí a gente, por exemplo, Z deu 2. Opa, então eu vou rejeitar. Mas essa área em vermelho é 0,05. Sim, não, o Z2 quer dizer que foi maior que 1,96. A área em vermelho, somando aqui com aqui, dá 5%. Então essa área aqui é 0,25%. Então você rejeitou. Agora, a probabilidade, se eu estiver com a hipótese H0, a chance de eu ter feito incorretamente isso, de eu ter rejeitado, dado que eu estava em H0, né, que é a probabilidade de uma falsa rejeição, né, um falso positivo, um falso alarme positivo, a probabilidade de um falso alarme, que eu ter um alarme dado que não era para ter tido, a gente sabe que essa probabilidade é menor do que 5%. Mas se cair nessa região vermelha, a chance de ter caído errado é 5%. A chance de ter caído, mas eu ainda assim estar com a hipótese H0 como correta, o meu ground truth CH0 é menor ou igual que 5%. Né? Então, o que me deixa muito confuso é porque essa área é 5%, mas se cair dentro dessa área, a chance de dar errado é 5%. Então, se cair dentro... é sinônimo. Por que é sinônimo? Porque eu estou assumindo que, de acordo com a minha hipótese nula, os valores vão ser distribuídos de acordo com essa normal com média zero. E a chance dela gerar valores maiores que 1,96 e menores que menos 1,96 é de 5%. Então quer dizer que se eu rodar esse teste 100 vezes, em todas essas 100 vezes eu assumo que eu tenho hipótese nula, valendo. Ainda assim, em 5 das 100, na média, ele vai rejeitar. Ou seja, vai gerar 5% de falsos positivos. Né? Essa que é a ideia, né? Aí tem esses dois slides finais aqui, eu acho que é muito interessante para reflexão, né? O pessoal que está online tem algum comentário? Até aqui tá dando para acompanhar. Eu ia perguntar só daquela tabela anterior, que era parece uma matriz de confusão.
A gente puxou aqui das notas, essa aqui. Exatamente. E eu poderia, então, através de um teste de hipótese, calcular tanto a matriz de confusão como as outras métricas associadas a ela, por exemplo, para definir se as minhas amostras, o meu sistema tem uma certa tendência a um viés ou tem tendência a certo erro, né? Talvez alguns testes de hipótese sim, mas eu diria que esse teste de hipótese que a gente está considerando aqui não tem esse poder todo, porque é muito direcionado, né, para ou sim ou não em relação a essas duas hipóteses só. E também porque é um sim ou talvez. Quando rejeita, realmente você diz que rejeitou. Quando não rejeita, você diz que não tem informação suficiente para rejeitar. Então, embora na teoria exista esse erro do tipo 2, na prática, a gente não está considerando esse erro do tipo 2 e está juntando essas... Afirmar seria forte demais, né? A gente não tem elementos, porque para saber o erro do tipo 2, a gente teria que saber tanto informação sobre o caso do nulo, quanto a hipótese alternativa. A gente teria que ter ingredientes sobre a hipótese alternativa, e nesse teste a gente não tem. É parecido, por exemplo, num caso de segurança, né? Você tem por exemplo, imagina você recebe evidências, por exemplo, de que sua rede está sob ataque porque a banda utilizada está muito acima da banda padrão. Então, a gente pode ter um teste de hipótese para dizer, olha, a banda utilizada está muito acima da baseline, então talvez esteja tendo um denial of service attack. Para falar isso, eu não usei nenhuma informação sobre os ataques, qual é a distribuição da banda dos ataques. Por outro lado, se eu também tiver informação da banda dos ataques, né, aí eu talvez possa fazer testes mais rigorosos para dizer realmente se é um falso positivo ou não, né? Mas ou seja, até se é um falso negativo, né? Mas se eu não tenho nenhuma informação sobre como se comporta o ataque, eu só posso dizer se tem uma anomalia ou não com relação ao meu baseline, né? Entendi. Essa que é a ideia. Ok. E aí tem vantagens e desvantagens, né? A vantagem de um teste que não usa informação do ataque é que você, se surgir um novo ataque que você não tem a assinatura desse novo ataque, você ainda assim pode ser que consiga detectar. Essa é a vantagem. A desvantagem é que é claro que o seu método não vai ser tão... Se você achou a assinatura, né? Sabe, uma doença, por exemplo, alguém está com febre, cansaço, etc. Opa, tem uma virose. Mas você faz o teste lá da Covid, faz o teste da gripe, buscando a assinatura daqueles vírus. Não aparece nenhum. Então, você conclui que o cara não tem virose? Não, tem alguma que não é desconhecida, né? Então, você não tem nenhuma informação sobre o atacante. Você não tem nenhuma informação sobre quem está comprometendo o indivíduo. Mas você tem informação sobre o baseline do indivíduo, a temperatura padrão, o nível de energia padrão, e você está vendo que está fugindo daquele nível, né? É uma coisa muito mais... Em outras probabilidades ainda, né? Probabilidade de ocorrer, de pegar aquela tal doença, né? Ou até mesmo probabilidade dos testes em si, né? Dos exames. Sim. São diferentes tipos de avaliações, né? Uma é a avaliação olhando só para o baseline. Desviou do baseline, que é o que a gente está fazendo aqui. Outra é uma avaliação que usa tanto o baseline quanto informação sobre o atacante, sobre a hipótese alternativa. Tem outros testes, né? Por isso que esse teste chama NHST, Null Hypothesis Statistical Test, que ele usa a informação só sobre a hipótese nula, né? No máximo que ele usa sobre a hipótese alternativa é se você está olhando só para um lado ou para os dois lados, né? Sim, entendi. Ok. Beleza. Mais algum comentário? Cara, eu tava lembrando aqui que um vídeo que eu vi no YouTube falando sobre se a ciência está errada ou não. Aí ele fala lá,
Existe um amplo debate filosófico. Até na Nature. Saiu há algum tempo atrás um artigo exatamente criticando essa abordagem para a ciência puramente baseada no p-valor e tentando buscar também, como se fosse evidências num nível mais microscópico sobre por que algumas coisas acontecem. Porque esse p-valor ele é uma coisa que busca correlação e ele está sujeito a esses erros. Então, a anedota, a história mais grosseira sobre isso é assim: um monte de pesquisadores fazem um mesmo experimento. Aí um não conseguiu rejeitar a hipótese nula. Tipo, ele tentou aplicar um método dele, uma vacina ou uma nova cura, não deu certo. Aí o outro também não deu certo. 1 milhão fazem, não conseguiram rejeitar a hipótese nula. Aí, por sorte, 1.000.001 foi lá e no experimento dele, ele conseguiu rejeitar. E ele vai e publica. Isso pode acontecer, né? Ele aplicou uma metodologia perfeitamente correta, só que tem uma chance de... E aí, isso é uma coisa que realmente é muito debatida, né? Porque... Entendi, cara. Os outros não publicaram porque não conseguiram rejeitar. Aí chegou um cara lá, depois de tantas pesquisas já feitas, aí ele consegue... E na verdade não é nem por má fé, porque os que não conseguiram rejeitar não publicaram o trabalho, porque eles não conseguiram rejeitar, então não tinha nada para falar. Pô, não consegui o que eu queria, então não vou publicar. Não vou publicar um resultado... Alguns jornais, algumas revistas até aceitam, chamam de resultado negativo, quer dizer, isso aqui não funciona. Só que a maioria das pessoas, quando alguma coisa não funciona, nem publica. Aí nunca ninguém publicou. Aí um monte de pessoas continuaram tentando, porque ninguém falou nada sobre aquilo. Aí de repente um cara tentou e, por sorte, funcionou. Aí vai e publica, só que pode até atrapalhar, ao invés de ajudar. Então... É até importante que tenham, que nem eu vi casos, por exemplo, de avaliação médica e tal, e tem vezes muitas publicações que corroborem com a mesma afirmação, né? E também de revisões sistematizadas, no qual eles vão ter que puxar de novo os valores e padronizar no mesmo patamar para realmente avaliar, olha, realmente estão convergindo o que estão falando ou não, cada um está num plano ou num ponto diferente, realmente não está concordando exatamente com aquilo ali, ou a evidência não é forte o bastante. Então, acho que realmente, se tiver poucas publicações, fica um pouco mais insípido para poder afirmar fortemente, né? A ideia é essa. Acho que uma das ideias é essa, que se depois que publicar, outras pessoas forem tentar replicar, eventualmente vai acontecer que as pessoas vão perceber que não estão mais conseguindo replicar aquilo, né? Isso é um desdobramento possível, né? Um outro desdobramento é as pessoas tentarem encontrar as causas, de fato, os mecanismos por trás daquilo, e aí realmente não conseguir encontrar mecanismo nenhum que justifique aquilo. Aí também se bota à prova sobre se aquilo de fato está correto ou não. Em algumas áreas isso é mais possível, em outras isso é menos viável, né? Mas isso é a sessão de discussão dos resultados, né? Que no caso de software tem uma discussão, isso faz sentido? Tem evidências, digamos, adicionais? Enfim, intuição e etc. No caso de biologia, achar os caminhos, né? Digamos, moleculares que explicam aquela descoberta. Enfim, é por aí. Mas eu até posso procurar algumas dessas, se você achar esse, Miguel, me manda. Eu posto lá, mas eu também vou procurar algumas dessas críticas a essa abordagem baseada em p-valor, puramente baseada em p-valor, né, para se fazer ciência, né? Ok. Aí aqui esse é o último slide. Acho que vale muito a pena a gente fechar com esse. Então, olha só. Tem duas moedas, uma que dá a cara com probabilidade de 0,5 e outra que dá a cara com probabilidade de 0,6. A gente joga 8 vezes, cada uma, ou uma delas joga 8 vezes e dá 6 caras. Aí a gente vai botar nisso em 0,05, aí H0 que deu cara
que a moeda é C1, ou seja, que dataram a comunidade de... Ele escolheu de propósito o número 6, que é próximo de 4. Então o 6 fica bem naquela fronteira, né? Pô, não é metade, mas é próximo da metade, né? E a outra, você consegue rejeitar a hipótese H0 e a gente consegue dizer a hipótese de que a moeda é a C2. Aí ele botou até a tabela aqui embaixo, ó. A probabilidade de você obter 0, 1, 2, 3 até 8, se o θ for 0,5 ou 0,6. Então, olha só. Então, Tudo bem? oi? Não, que eu vi um barulho, não vi o que aconteceu também. Não foi daqui não. Ok. Então, aqui tem a likelihood, né? Essa likelihood é a coisa mais importante do teste de hipótese, né? Que é exatamente o que a gente chamou de null, como é que é? Distribution under null hypothesis, né? Null distribution, né? Então, se a hipótese nula for que a coin é C1, então a probabilidade de eu obter o 0 é 0,04, 1 é isso, a probabilidade de obter 6, né? É 0,109 e assim por diante, né? Ok. Então, se o nosso nível de significância é de 0,05, né? Por exemplo, ok, Esse caso ele não rejeitou nenhuma. não rejeita nenhuma. Vamos ver aqui. Então ele está sugerindo usar o right-sided e o left-sided, ok? Porque ele está dizendo que esse coin C2, ele está dizendo que corresponde a dizer que o θ, né, que é a probabilidade de dar cara é maior do que 0,5. Então ele está dizendo que esse H0, no caso 1, né? No caso 1 ele está dizendo que H0 corresponde a θ ser igual a 0,5 e o H alternativo corresponde a θ ser maior do que 0,5. Maior do que 0,5. Ok? Que está 0,6, mas aí está botando aí. Então a gente acha que a one-sided region é 7,8, porque se eu pegar o 7,8 dá 0,035. Se eu já acrescentasse o 6, já não ia ficar na minha dentro do meu intervalo de 0,05, já não ia dar mais menor que 0,05. Então eu só posso ir até o 7,8. Então, ok. A gente só rejeitaria, então a gente não rejeita, na verdade. Como a gente pegou o valor 6, a gente não rejeita, ok? Porque a gente não consegue rejeitar a hipótese nula nesse caso, porque a gente só rejeitaria se desse 7 e 8, que seriam os casos correspondentes ao nível de significância, a soma aqui dá 0,05. E no outro caso, o que acontece? A gente vai usar o outro nível, a gente vai assumir que a coin é C2, ou seja, que dá valores mais altos, e a gente vai fazer o teste de hipótese com esse lado aqui sendo o left-sided. Então a gente vai tirar 8 mais um 9 mais um 10. Então a gente vai poder pegar 0, 1 e 2. Nesses três casos,
a gente vai rejeitar e nos outros não vai rejeitar. Então, 0, 1, 2 vai rejeitar, e aí a gente não consegue rejeitar essa hipótese, H0. Então, a gente não rejeitou nem a C1 em favor da C2, nem a C2 em favor da C1. Então, quer dizer que esse NHST é assimétrico. A hipótese nula é a hipótese, digamos, padrão, segura. A gente só rejeita se a gente tiver, se for extremamente improvável que o H0 seja verdade. E nesse caso, nenhuma das duas é verdade. Nem para C1, nem para C2. Então, a gente não consegue rejeitar nenhum nem a outra. E é totalmente inconclusivo. Okay? Tudo bem? Tem algum comentário sobre esse? Eu acho bem claro que se pensar em um delta ali, né, em torno do 0,5, quanto menor essa variação, mais provável de você obter o mesmo resultado. Um delta em torno do 0,5? Se você não consegue rejeitar 0,5, é muito provável que você também não consiga rejeitar 0,50001, por exemplo. Que é uma distância sim. muito pequena do... Sim. Então vai existir um limiar aí que... É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A rejeição para a rejeição. Só que o limiar não é 0,6. O limiar não é 0,6. Só que para a gente calcular o limiar, a gente teria que preencher mais linhas nessa tabela. Então, por exemplo, a gente teve mais cara do que coroa, né? Então, a gente não conseguiu rejeitar com 0,3, mas, por exemplo, possibilidade de cara. É uma boa pergunta. Você está querendo dizer que vai existir uma probabilidade de dado que θ, por exemplo, se eu for aumentando, né, se eu for aumentando esse θ igual a 0,7, 0,8, eu vou colocando mais massa ali na ponta, né? Eu vou colocando mais massa ali na ponta e vai diminuindo aqui, né? Vai diminuindo esses... No caso, vamos pensar o caso limite. Na verdade, K é dado que θ igual a 1, vai dar... Mas, então não é monotônico, né? Porque no caso limite, quando θ for igual a 1, eu vou conseguir com certeza rejeitar se eu botar a hipótese nula como sendo que a moeda é uma moeda enviesada com probabilidade de gerar cara igual a 1. Com certeza eu vou conseguir rejeitar essa. Aí que você está falando aqui ok, se eu for diminuindo de 1 para 0,99, 0,9, eu vou continuar rejeitando, só que vai ter um ponto limiar. Até acho que seria um bom exercício esse, né, pessoal? Então, achar o limiar aqui, tá? O que eu consiga rejeitar. Então, esse tipo de engenharia reversa é o que o pessoal em geral considera como se fosse uma trapaça, né? Porque a gente não conseguiu rejeitar nenhuma das duas. Fala, opa, o que eu vou fazer? Eu vou mexer, meus dados já foram colhidos. Agora eu vou mexer aqui no meu limiar, ou seja, vou mexer ali nas minhas H0 e HA de tal forma que eu consiga rejeitar H0. Para ser sincero, não entendo muito bem por que o pessoal chama isso de trapaça. Mas eu acho que o correto seria, se fizer isso, ser bem transparente, dizendo, olha, eu tentei isso e aquilo, não consegui rejeitar usando essa e essa oportunidade, mas consegui usando essa. Eu acho que isso seria o correto a ser feito.
Precisa citar que ela mexeu, né? Exatamente, porque as outras pessoas podem pensar, beleza, você conseguiu ter um resultado interessante, mas não saber que se você mexesse no parâmetro, você não teria conseguido obter aquele resultado interessante. Então seria legal, claro, se você fez o teste de hipótese como você já esperava, conseguiu rejeitar os caras, beleza. Mas se não conseguiu rejeitar e aí fez mudanças e acabou conseguindo rejeitar, talvez o mais transparente seja não só mostrar o resultado final, mas também mostrar todas as tentativas frustradas. Sim. Claro, isso poderia vir num apêndice, né? Ou num material suplementar. Ok. Então, tem mais algum comentário, pessoal? Então, na prática, eu acho que o importante aqui é realmente se acostumar com a terminologia, porque na hora de implementar mesmo, isso tudo já está implementado em Python, em outras bibliotecas, vai pegar os dados, vai mandar rodar o teste e ver a resposta. Então, o negócio é saber formular as perguntas. Esse é o desafio, né? Formular as perguntas, dar entrada no teste e saber interpretar a resposta. Ok? Bom, espero que esteja sendo útil. E uma das coisas que eu gostaria de fazer como desdobramento é que vocês mandassem artigos que vocês achassem interessante, que usem teste de hipótese, para a gente poder mostrar aplicações, né? Esse seria um passo importante aqui. Ok? Então tá, se você puder ver isso também, Bruno, com o Rafael, para... Você falou que teve uma apresentação de um artigo, né? Vou falar com ele, só peguei a apresentação do artigo, mas não foi o artigo. Mas se puder. Ok? E outros também. Aí acho que esse é um bom momento para ilustrar isso, né? Beleza. Falou, pessoal. Então, até mais. Aqui